Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez aqui no estudo desse ato normativo muito importante. E eu gostaria de falar para vocês o seguinte: falei que vocês deveriam estudar as faltas disciplinares. As faltas disciplinares, como vocês bem sabem, se dividem em faltas leves, faltas médias e faltas graves. E lá na Lei de Execução Penal nós temos somente em expressa previsão o que? As faltas de natureza grave, que constituem inclusive um rol taxativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que as legislações estaduais deverão obediência à Lei de Execução Penal e o rol trazido na lei estadual, no ato normativo estadual, deve ser igual, idêntico ao da Lei de Execução Penal. Estadual igual à Lei de Execução Penal. Então, o rol é taxativo porque não podem ser incluídas outras hipóteses de falta de natureza grave nos atos normativos estaduais, ou do Distrito Federal, ou locais, como a Lei de Execução fala. E a Lei de Execução fala que as faltas de natureza leve e as faltas de natureza média deverão estar dispostas na legislação local, estadual do Distrito Federal. Beleza? Então, muito importante essa observação. Por isso que quando nós estamos estudando atos normativos estaduais a respeito do sistema prisional, nós verificamos que as faltas de natureza grave são iguais às que estão lá na Lei de Execução Penal. Beleza? Segundo bizu, um bizu feroz para vocês, é que vocês devem estudar da seguinte forma: vocês devem fazer o joguinho de tirinhas, que é aquele que falei para vocês, né? Vou simular aqui, né? Vocês vão imprimir todas as faltas de natureza leve, de natureza média e grave em tirinhas. Nessas tirinhas vocês vão recortar cada inciso. Atrás, na folha, vai estar em branco. E aí vocês vão colocar natureza, falta de natureza leve, artigo tal, inciso tal. Falta de natureza média, artigo tal, inciso tal. E vão colocar todas dentro de uma sacola, uma bolsa como essa aqui, uma sacola de supermercado. E vocês vão retirar a tirinha lá, vão verificar, essa falta aqui, fugir, falta de natureza média. Você verifica lá atrás, errei. Falta de natureza grave prevista no artigo tal, tal. Errou, coloca de novo no saquinho. Se acertou, tira do saquinho até vocês acertarem todas as faltas de natureza média, leve e grave. Perfeito? Agora vamos lá. Em relação às faltas disciplinares, nós temos aí algumas situações que vão abrandar a imposição da penalidade e outras que vão agravar a imposição da penalidade, a penalidade imposta, né? Então nós temos, são circunstâncias atenuantes. Primeiro, primariedade, ou seja, aquele preso que nunca cometeu uma falta disciplinar. Ele é a primeira vez que ele cometeu. Nós temos número 2, a natureza e as circunstâncias do fato mostrarem que foi algo muito brando, muito suave, né? Uma falta de natureza não tão grave assim. E é importante nós observarmos o seguinte, que essa natureza e circunstância, ela está dentro também, está nas atenuantes, mas também está aqui dentro das agravantes. Vocês observam aqui, ó, que temos aqui, ó, essa seta mostrando essa conexão, ok? Nós temos a terceira atenuante, nós temos bons antecedentes prisionais. Bons antecedentes prisionais, por isso que está aqui grifado em uma letra diferente. Poderia ser bons antecedentes criminais, por exemplo, geral, né? Não é prisionais, beleza? Nós temos imputabilidade relativa ou semi-imputabilidade e ela deve ser aferida aqui pelo setor médico, ou seja, aquele preso que não tem total conhecimento, discernimento daquela situação que ele está praticando, daquela ação ou omissão, né? Como nós sabemos, as faltas disciplinares, as condutas podem ser tanto condutas comissivas, ações positivas, como também omissões negativas, condutas negativas. Nós temos aqui que também, se o preso ressarcir aquele dano, também estaremos diante de uma atenuante e temos, por último, a desistência da prática do ato ou um impedimento, praticou o ato, mas posteriormente impediu que esse ato viesse a se consumar, vamos dizer assim,
Então, nós temos aqui essa desistência também impedir o resultado. Agora vamos para as agravantes. Nós temos agravantes aqui bem tranquilo, nós temos a reincidência. Então, aquele preso que está sempre cometendo faltas disciplinares, condutas indevidas, ele estará enquadrado aqui numa situação agravante. Vamos supor que exista um isolamento lá na lei de execução penal. Aquele isolamento tem um prazo de X a Y. Poxa, mas se o indivíduo, é a primeira vez que ele cometeu, o prazo vai mais próximo do mínimo. Se ele está sempre reincidindo, há a possibilidade de o quanto de penalidade se aproximar do máximo, ok? Então percebam aqui que nós temos nas atenuantes a primariedade e nas agravantes nós temos a reincidência. E lembrando que a natureza e as circunstâncias do fato, né, a gravidade deve ser observada aqui, tanto que pode ser uma atenuante, como também pode ser, como falei para vocês, uma agravante. Muito importante também, nós falaremos posteriormente aí sobre os períodos de reabilitação. Os presos, quando cometem faltas disciplinares, eles posteriormente passam por períodos de reabilitação para verificar se eles, vamos dizer assim, se eles melhoraram a conduta dele, o bom comportamento, né? Se ele voltou a praticar um determinado ato ou se ele está se comportando e aprendeu, refletiu sobre essas condutas indevidas. Então, nós temos aqui que se ele cometer uma falta em um período de reabilitação, estaremos diante aqui também de uma agravante. Então, muito importante nós observarmos todo esse rol, tanto de atenuantes como também de agravantes. Agravantes, se vocês percebem, são somente 3, né? 3. Uma já é igual às atenuantes. E o rol de atenuantes é um pouquinho maior, mas acredito assim, com uma mera leitura que a gente consegue absorver, memorizar todas essas informações aí, ok? Agora vamos para um tópico muito importante, que é o isolamento cautelar. Cautelar como uma medida, vamos dizer assim, preventiva. Prevenir o quê? A segurança do preso, prevenir a ordem e a disciplina dos estabelecimentos. E aí, sim, para as duas perguntas. Então nós temos o seguinte aqui, o isolamento cautelar. Primeira pergunta, vai ser ordenado por quem? Pelo diretor do estabelecimento. Pelo diretor do estabelecimento. Aqui temos uma informação um pouquinho diferente do que nós temos lá na Lei de Execução Penal, mas isso não importa. O que importa é nós separarmos o que está na Lei de Execução Penal e o que está aqui nesse ato normativo, Lei 11.404 de Minas Gerais, beleza? Nós temos o seguinte, então, isolamento cautelar pelo diretor com um prazo de até 10 dias. Prazo de até 10 dias. Então, duas perguntas. Quem autoriza e por quanto tempo vai ser esse isolamento cautelar? Beleza. E quais são as situações que fazem com que esse isolamento cautelar possa ser autorizado? 3 são as situações, bem facinho, bem tranquilo também. Vamos lá. Nós temos aqui iminência de falta grave. Então, se o diretor do estabelecimento souber de informações comprovadas, fala assim, devidamente comprovadas, de que um preso está na iminência de cometer uma falta de natureza grave, por exemplo, nós temos aí um preso que está na iminência de fugir, um preso que está para receber materiais pérfuro-cortantes ou que possam ser utilizados para lesar a integridade física de outro preso ou de agentes. Então, falta de natureza grave. Então, iminência, né, falta de natureza grave, devidamente comprovada. Número 2, nós temos também informações devidamente comprovadas de que há uma ameaça à integridade física do preso, perfeito? Por exemplo, do preso, ok? Então, ameaça à integridade física do preso. E é importante vocês observarem aqui que eu puxei uma setinha. Informações comprovadas tanto para iminência de falta grave, como também informações comprovadas, devidamente comprovadas, para ameaça à integridade física. E a terceira situação
É uma medida de segurança pessoal. O próprio preso ele requererá à autoridade o quê? Essa medida de segurança pessoal. Então, por exemplo, quando o preso acreditar que sua integridade física está ameaçada, que ele pode sofrer algumas lesões ou até um perigo de morte, ameaças de outros presos, ele requer a autoridade administrativa, o diretor, para que seja executada uma medida de segurança pessoal do preso, ok? E é importante que esse prazo de até 10 dias deve ser observado aqui nessa medida de segurança do preso, ou seja, chegando no prazo de 10 dias, antes do prazo de 10 dias, o preso vai falar assim, ó, eu quero que continue essa medida de segurança, eu quero que continue a ser executada. Então, continuidade ou não depende, sim, do ok do preso, do consentimento do preso, ok? E nós temos aqui que na situação de iminência de falta grave e na ameaça à integridade física, ele fala assim, de forma bem genérica, até algo irrelevante, mas fala que a administração prisional deve estabelecer rotinas ou procedimentos que garantam a ordem e a disciplina dos estabelecimentos prisionais, perfeito? Então, nós temos aí atenuantes, nós temos agravantes e nós temos, por último, o que? O isolamento cautelar. Não é o isolamento sanção. Isolamento cautelar é para uma prevenção e o isolamento sanção, aí sim, é uma penalidade aplicada. O isolamento cautelar não é penalidade, o isolamento sanção é sim uma penalidade. Então, copia esses bizus aí ferozes para vocês, ok? Então, pessoal, agradeço demais vocês terem visto esse vídeo até o final, né? A participação de vocês é sempre muito importante, por isso que eu sempre falo, curtam, comentem, compartilhem com amigos aí, pois sei que várias informações que estão aqui em nosso quadro estarão lá na prova de vocês. Isso tudo é feito com muito carinho para vocês. E mais, lembrando, estou na fase final aqui de formatação das questões, observando os gabaritos aqui que eu estou montando, várias questões, tanto no estilo, vamos dizer assim, Sebrasp, para nós treinarmos, como também com alternativas de A a D, né, simulando o que poderemos encontrar aí no nosso concurso, ok? Então, está muito interessante, aproximadamente estou na questão 300 aproximadamente ali, e formatando tudo direitinho, revisando para ficar 100% para vocês terem uma apostila de questões muito boa para enfrentar a banca examinadora. E vamos sempre acreditando e vamos acreditar na nossa vitória. Estamos juntos, até a próxima.